Ninguém percebe no início. E talvez esse seja o ponto. Tudo começa com um pensamento pequeno, tão rápido que passa despercebido. Depois vem outro. E mais um. E sem que você note, uma atitude nasce. Uma atitude simples, quase automática. E ainda assim, ela muda a direção. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um momento que parecia comum, mas que, olhando para trás, foi exatamente ali que tudo começou a mudar. Não foi um grande evento. Não foi um choque. Não foi um milagre. Foi só uma escolha silenciosa. Essa história começa desse jeito. Dois irmãos gêmeos. Mesma casa. Mesmo bairro. Mesma escola. Mesmo quarto pequeno. Mesma infância. Mesmos pais cansados. Mesmas dificuldades. Mesmas frases repetidas. Agora não dá. Talvez mais pra frente. Quando crianças, ninguém sabia diferenciá-los direito. Nem os professores, nem os vizinhos, nem a família. Fisicamente, idênticos. Mas por dentro, algo já se movia. Devagar, em silêncio. Enquanto um aceitava o mundo como ele era apresentado, o outro fazia perguntas. Não perguntas inteligentes. Perguntas inoportunas. Por que todo mundo faz assim? E se desse para fazer diferente? Quem decidiu que esse é o único caminho? No começo, parecia só curiosidade. Depois, virou estranheza. Na escola, sentavam lado a lado. Um copiava tudo exatamente como estava no quadro, linha por linha, sem questionar. O outro copiava também, mas mudava a ordem, desenhava setas, fazia conexões estranhas. A professora chamava atenção. Não complique o que é simples. Ele não respondia, só pensava. Enquanto isso, o irmão seguia o caminho esperado. Fazia o que pediam. Respondia o que esperavam. Escolhia o que parecia mais seguro. Ninguém dizia que ele estava errado. Na verdade, todos diziam que ele estava certo. O outro era só diferente. O tempo passou. Na adolescência, as diferenças começaram a parecer sorte. Um parecia sempre no lugar certo. O outro, sempre fora de ritmo. Quando surgia uma oportunidade, parecia cair no colo de um. Quando aparecia um problema, parecia escolher o outro. E quem olhava de fora pensava: ele sempre teve mais sorte. A vida ajuda alguns. Mas ninguém via o que vinha antes. Ninguém via o pensamento inicial. A pausa antes da resposta. A escolha feita quando ninguém estava olhando. Quando um recebia um convite confortável, aceitava sem pensar. Quando o outro recebia o mesmo convite, se perguntava: isso me leva para onde? Enquanto um fugia do desconforto, o outro o observava, não porque gostava, mas porque entendia, mesmo sem saber explicar. Isso causava estranheza. Amigos diziam que ele pensava demais, que complicava tudo, que a vida era mais simples. Talvez fosse, mas ele não conseguia desligar. Enquanto um via linhas retas, o outro enxergava encruzilhadas invisíveis. E sem avisar, os caminhos começaram a se afastar. Não de forma brusca, não de forma trágica, de forma silenciosa. Nada extraordinário tinha acontecido até ali. Nenhum milagre, nenhuma grande virada. Só pensamentos e atitudes pequenas demais para virar notícia. E talvez por isso, essa história pareça tanto com a sua. Porque você também já pensou algo que ninguém ouviu, já sentiu vontade de agir diferente, e engoliu. Ou talvez tenha sido você aquele que causava estranheza, aquele que pensava fora da caixa, mesmo sem saber onde isso daria. Os anos passaram. Um dos irmãos conseguiu um emprego cedo, estável, seguro, rotina previsível. O outro demorou mais. Tentou, errou, recomeçou, e de fora,
A comparação era inevitável. Viu? Ele fez tudo certo, enquanto o outro só arrisca. Mas ninguém percebia que cada escolha, mesmo a mais comum, cobra um preço invisível. Enquanto um escolhia o alívio imediato, o outro aceitava o peso temporário. Enquanto um buscava a estabilidade, o outro buscava sentido. E isso começou a se acumular, não em dinheiro, não em status, mas em direção. Chega um momento em que a vida cobra os juros. Não de uma vez, não com aviso. Ela começa ligando os pontos. O irmão que sempre seguiu o caminho esperado, um dia percebeu. Não sabia exatamente como tinha chegado ali. Só sabia que estava cansado. Cansado de semanas iguais. De viver esperando a sexta-feira. De sentir que algo faltava. Sem saber o que. O outro não tinha uma linha reta para explicar sua história. Mas conseguia olhar para trás e ver sentido. Cada erro tinha ensinado algo. Cada escolha estranha tinha aberto uma porta. Não foi sorte. Nunca foi. Foi a soma de decisões pequenas, feitas em silêncio. Quando se reencontraram, sentaram frente a frente. Mesmo rosto, mesmo olhar, vidas diferentes. Um perguntou, quase como acusação: como você sempre soube? O outro respondeu: simples. Eu não sabia. Eu só escolhia pensar antes. E talvez agora algo esteja se encaixando. Porque o que muda destinos não são grandes decisões raras. São os pensamentos repetidos, as atitudes automáticas. O que você faz quando ninguém está olhando? Os dois irmãos não foram separados pela sorte. Foram separados pela forma como respondiam às mesmas situações, o mesmo medo, a mesma dúvida, a mesma oportunidade. E talvez hoje você esteja ligando os pontos da sua própria história. Momentos em que seguiu sem pensar, ou momentos em que ousou questionar. Nada disso te define sozinho. Mas tudo isso te direciona. E se hoje você sente que está parado, ou que alguém sempre parece ter mais sorte, talvez não seja acaso. Talvez seja só o efeito acumulado de escolhas invisíveis. A boa notícia: pensamentos mudam, atitudes mudam, e direção também. Mesmo agora,